Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aí no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Nós vamos responder aqui algumas questões do tipo, são questões realmente, né? Enfim, não envolvem em princípio cálculos, né? Questões intituladas como Reflita, né? Tem várias delas ao longo do livro Química, Ciência Central. Os autores principais são Brown e LeMay. Nós vamos então aqui resolver algumas dessas questões Reflita dos capítulos 3 e 4, né? A maior parte do capítulo 3, tá certo? Algumas dessas questões são bastante simples, né? O capítulo 3 ali é uma revisão de cálculo estequiométrico, em essência, né? Capítulo 4 é uma revisão ali dos tipos de reações químicas, etc. Então algumas dessas questões são bastante elementares, bastante simples, né? Algo que com a química que a gente aprende lá no ensino médio, enfim, qualquer pessoa em princípio conseguiria responder, tá certo? São questões realmente simples. Não obstante serem questões simples, essas questões reflita, né, que você tem realmente que abordar aspectos conceituais do conteúdo, elas são realmente bastante importantes, né? Porque fazem com que o aluno seja forçado muitas vezes a se defrontar, né? Com algum tipo de equívoco conceitual que ele está trazendo, quando for o caso, né? Enfim, são úteis, são bastante úteis, né? As questões elas estão reproduzidas, né, na sequência, tiradas do próprio livro. A resolução não é muito boa porque as cópias foram feitas a partir de uma versão em PDF do livro, né? Tem um vídeo aqui no canal, tá certo? É livro grátis e tal, Brown e LeMay grátis, baixado, né, no site da Universidade de São Paulo, que disponibiliza o PDF do livro. A resolução lá nesse PDF não está muito boa, por isso então a resolução aqui não está muito boa. Mas enfim, perfeitamente legível, tá? Quantos átomos de magnésio, oxigênio e hidrogênio estão presentes na notação, né, MgOH2? MgOH2 é a fórmula do hidróxido de magnésio. E a pergunta é quantos átomos de magnésio, hidrogênio e oxigênio estão presentes, né? Lembrar que esse 3 que aparece aí está dizendo que são 3 mols, né? 3 mols de hidróxido de magnésio. Então vai dar aí 3 mols de átomos de magnésio, 3 mols de átomo, perdão, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 mols de átomos de oxigênio e 6 mols também de átomos de hidrogênio, né? Mas a pergunta não é quantos mols de átomo, mas quantos átomos, né? Então, no caso do magnésio, do oxigênio e do hidrogênio, uma vez determinado o número de mols de átomos, você vai multiplicar pela constante de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23. E você saberá, então, quantos átomos, né? No caso aí do magnésio, eu tenho 3 mols de átomo de magnésio, então 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. No caso do oxigênio, eu tenho 6 mols de átomos. No caso do hidrogênio, também 6 mols de átomos, né? Então, seria tanto para hidrogênio quanto para oxigênio, 6 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Né? Esse é o número de átomos de hidrogênio e de átomos de oxigênio também, tá certo? É só para ilustrar aqui, né, o OH entre parênteses 2, quer dizer que tem 2 hidroxilas para cada átomo de magnésio, na fórmula do hidróxido de magnésio, e o 3 que aparece aí na frente, né, esse coeficiente, é o número de mols, né, aí são 3 mols de hidróxido de magnésio. Uma pergunta é quantos átomos, né, você multiplica o número de mols de cada elemento pela constante de Avogadro, perfeito? Bom, quando o sódio e o enxofre reagem, qual é a fórmula química do composto? Né? Lembrar que o enxofre é do grupo do oxigênio, né? O estado de oxidação mais comum é -2. O sódio é um metal alcalino, o estado de oxidação mais comum é +1. Para ter um composto eletricamente neutro, vou precisar de 2 íons sódio para cada íon S-2. Então a fórmula seria Na2S. Na2S. Né? Por conta do estado de oxidação mais comum do sódio, assim como dos outros metais alcalinos, que é +1, e o estado de oxidação mais comum do enxofre, que é -2. Para ter um composto eletricamente neutro, 2 átomos de sódio para cada átomo de enxofre, a fórmula então seria Na2S. Na2S. Né? Perfeito? Mas enfim, se parava alguma dúvida, constar a tabela periódica, ver em qual grupo está o elemento, né? Quais são os estados de oxidação mais comuns,
dos elementos daquele grupo, etc. Enfim, né? Mas é só para lembrar aí que no caso teremos sempre, né, no composto eletricamente neutro, número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Então, enfim, nesse caso estamos considerando aí, né, o estado de oxidação, né, do cátion e do ânion, ou enfim, né, do íon sódio e do íon S, formado pelo enxofre, sulfeto. Enfim, Na2S. Na2S. Tá? Sim, está indicada aí a página, tá certo? Mas enfim, com a página é bastante, né? Não precisa lembrar qual é o capítulo, né? Enfim, pela página você identifica onde se encontra no livro a questão, né, de forma tal que você pode ler o conteúdo que aparece, né, as 2, 3, 4 páginas antes da questão reflita. Se pairar alguma dúvida, esse conteúdo que aparece imediatamente antes da questão vai ser suficiente, por certo, para você ter os subsídios necessários para encontrar a resposta correta, né, para compreender porque a resposta correta é aquela. Outra questão, então. O que tem mais massa? Um mol de água, H2O, ou um mol de glicose, C6H12O6? Evidentemente um mol de glicose, né? Massa molar aí da glicose seria, né, 6 vezes a massa molar do carbono, mais 12 vezes a massa molar do hidrogênio, mais 6 vezes a massa molar do oxigênio. Isso, evidentemente, essa soma perfaz bem mais do que as 18 gramas por mol da água, né? Então, quem tem a maior massa, né? Um mol de água ou um mol de glicose? Bom, é um mol de glicose, com certeza, sem dúvida, né? O que contém mais moléculas? Um mol de água ou um mol de glicose? Bom, o número de moléculas é igual, né? Em um mol de moléculas de água, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Em um mol de moléculas de glicose, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Então, quem contém mais moléculas? Um mol de água ou um mol de glicose? Nenhum dos dois, o número de moléculas é igual, né? Um mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Quer seja esse número de moléculas de água, quer seja esse número de moléculas de glicose, né? O número de moléculas é o mesmo. O número de moléculas é o mesmo. Tá certo? Se fosse o número de átomos, né? Aí sim, com certeza, né? Um mol de moléculas de glicose tem um número muito maior de átomos do que, né, um mol de moléculas de água, tá certo? Mas é o número de moléculas. Então, um mol de moléculas de água, moléculas de hidrogênio, moléculas de glicose, moléculas de amônia, seja lá do que for, são 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, os números aí são iguais, né? Em ambos os casos, você tem o mesmo número de moléculas, né? Um mol de moléculas de água, um mol de moléculas de glicose tem o mesmo número de moléculas, um mol 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá certo? Bom, então essa era a resposta da questão reflita que aparece na página 97, se ainda é o capítulo 3. Mais um então. A fórmula empírica determinada a partir da análise química poderia ser utilizada para estabelecermos a diferença entre o acetileno, C2H2, e o benzeno, C6H6. A fórmula do acetileno é C2H2, a fórmula molecular, né? E a fórmula molecular do benzeno é C6H6. Conforme sabemos, a fórmula mínima é a menor relação possível de números inteiros que expressa a proporção com que os elementos se combinam para formar a molécula, né? Então a fórmula molecular do metano, do acetileno, perdão, é C2H2. A menor relação possível seria CH, né? Posso dividir cada um dos índices aí por 2 e ficar com CH. A fórmula molecular do benzeno é C6H6. Posso dividir cada um dos índices por 6 e eu vou ficar com uma fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica, que também é CH, né? Então a fórmula empírica, né, poderia ser utilizada para estabelecer a diferença entre acetileno e benzeno? Não, de forma alguma, né? Porque tanto a fórmula mínima ou empírica do acetileno quanto a fórmula mínima ou empírica do benzeno são iguais, né? CH em ambos os casos. CH em ambos os casos, né? Se eu souber a massa molar do composto, aí eu vou saber, né, que a fórmula molecular no caso do acetileno é a fórmula mínima multiplicada por 2, que no caso do benzeno a fórmula molecular é a fórmula mínima multiplicada por 6. Mas a fórmula mínima ou empírica de ambos os compostos é CH, né? Não, só com a fórmula mínima eu não conseguiria de forma alguma diferenciar um composto do outro, porque os dois têm exatamente a mesma fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica. Tá certo? Então, resposta não, pelas razões que nós já colocamos aí, já explicamos. Tá certo?
Basta você se recordar, diferenciar, né, o que é fórmula mínima e fórmula molecular, mas enfim, né, nesse caso ficou bastante claro. A questão reflita diz, no exercício resolvido, 3.15, como você explica os valores, né, da razão calculada em carbono, hidrogênio e oxigênio, que são 3, 7,9 e 1, em vez dos números inteiros, 3, 8 e... Perdão, 3, 7,9 e 1, em vez de 3, 8 e 1. Né? Bom, o exercício qual faz referência, você vai calcular a fórmula empírica do composto a partir dos dados da análise de combustão. Né? Você combustiona o composto, combustiona uma certa massa, obtém tantos gramas de CO2, tantos gramas de água, e a partir daí você vai determinar qual é a fórmula empírica. Né? Fazendo os cálculos, você chega numa razão que é 3, 7,9 e 1. O número mais próximo de 7,9 é 8, então você sabe que a razão aí, a fórmula empírica, vai ser 3, 8, 1, né? 3 de carbono para 8 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Mas por que você chega em 7,9 e não 8? Essa é que é a pergunta, né? Em vez de você chegar no número inteiro, né, direitinho, 8. Né? Bom, porque aí você está fazendo cálculos a partir de dados experimentais. Né? Os valores obtidos experimentalmente estão determinados aí, as massas, né, do composto, de CO2 e de água, com 3 casas decimais de exatidão. Né? Isso vai ser medido em algum instrumento de medida de massa, né, uma balança, enfim. Mas há, evidentemente, alguma margem de erro nessas medidas experimentais. Além disso, quando está fazendo o cálculo, quantas casas decimais você utilizou no seu cálculo? Uma casa, duas, três, né? Usou todas as casas decimais que a calculadora te forneceu? Arredondou algum número, né, em alguma passagem do cálculo? Tudo isso vai fazer diferença, né? E normalmente você vai ter aí, né? Você podia ter calculado 8,1, por exemplo, feito 7,9, né? Mas enfim, em essência, porque você faz os cálculos a partir de dados experimentais, esses dados experimentais evidentemente têm alguma margem de erro aí embutida, né, na sua medida, tem algum desvio, né, enfim, e além disso, durante os cálculos você pode eventualmente ter efetuado aí algum pequeno arredondamento, né, para mais ou para menos, de forma tal que dificilmente você vai ter números exatos assim no final. Né? O 3 aí, o 1, por exemplo, se você usasse 2, 3 casas decimais, já teria alguma flutuação. Dificilmente vai ser 3,000. Né? Enfim, só que no caso aí do carbono foi uma flutuação um pouquinho maior. Né? Você ficou com 7,9, mas como você está buscando números inteiros, né? Não há dúvida de que o inteiro mais próximo é 8. Tá certo? Então, você está trabalhando com dados experimentais que tem algum desvio, e além disso, arredondamento eventualmente ao longo dos cálculos. Outra pergunta. Quando 1,57 mols de O2, moléculas de oxigênio, reage com H2, moléculas de hidrogênio, para formar água, H2O, quantos mols de H2 são consumidos? Né? Bom, numa molécula de água você vai ter 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio, ou 2 mols de átomo de hidrogênio para cada mol de átomo de oxigênio. Se você tem um 57 mol de moléculas de H2, isso dá 3,14 mol de oxigênio. Então você vai precisar do dobro disso, 6,28 mols de átomos de hidrogênio. Mas como cada mol de moléculas de hidrogênio contém 2 mols de átomos de hidrogênio, você vai precisar então de 3,14 mols de moléculas de hidrogênio. Né? Se você raciocinar em termos de número de átomos, você vai chegar nesse 3,14. Ou simplesmente pegar a equação química balanceada. Né? 2 mols de H2 reage completamente com 1 mol de O2. Então, cada mol de O2 necessita, para ser completamente consumido, 2 mols de H2. 1,57 vai requerer o dobro disso. Né? O dobro de 1,57 é 3,14. Então, quantos mols de H2 são consumidos no processo? 3,14 mols de H2, o que representa 6,28 mols de átomos, né, de hidrogênio. Tá certo? Então, quer você raciocine em cima da fórmula, né, H2O, e pense em número de mols de átomos, quer você faça um simples cálculo, uma simples regra de 3, né, uma simples regra de 3 levando em conta a equação química devidamente balanceada, você vai chegar na mesma conclusão, né? São 3,14 mols de moléculas de H2, né, que são consumidas aí no processo. Para consumir completamente 1,57 mol de moléculas de oxigênio. Tá certo? Enfim, todos os caminhos levam a Roma, né? Não importa se você raciocina em termos de número de átomos, em termos de número de mols de moléculas, né? Quando você chegar na resposta que está sendo perguntado, né? Quantos mols de H2, de moléculas de H2, né?
são consumidos, você vai chegar exatamente no mesmo número, tá certo? E é só para verificar se a pessoa está aprendendo a raciocinar em termos de número de mols, etc. E é claro, está subentendido aí, você usou o hidrogênio na quantidade exata para consumir completamente o oxigênio, não houve reagente limitante, não houve reagente em excesso, tá bom? É o que fica implícito aí, né, na questão posta, tá certo? Enfim, como os números são pequenos, né, para fazer o cálculo até de cabeça, né? Bom, no exemplo anterior, né, ele faz referência a um exemplo anterior, essa é a reação, né, combustão do butano, produzindo CO2 e água, né? Então, 1 grama de butano reage com 3,59 gramas de oxigênio para produzir 3,03 gramas de CO2. Recorrendo apenas a operações de adição e subtração, calcule a massa de água. É a boa e velha lei de conservação das massas, né? Massa dos reagentes, o somatório das massas dos reagentes igual ao somatório das massas dos produtos, reagentes nesse caso, a 4,59 gramas, né? Produto, quando eu subtrair a massa de CO2 que foi produzido, o que sobra é a massa de água que foi produzida. Só usei aí soma e subtração, que é o que ele pede, né? Recorrendo apenas a operações de adição e subtração, calcule a quantidade de água produzida, né? A boa e velha lei da conservação das massas, né? Boa e velha lei da conservação das massas. Enfim, bastante simples, mas vale a pena, né? Para, enfim, recordar aí alguns conceitos, né? Enfim, ter esse insight, né? Enfim, que nesse caso é, se eu conheço a massa de todos os reagentes e conheço a massa de todos, menos um dos produtos, fica fácil, né? Determinar qual é a massa do outro produto. Realmente é só uma soma e uma subtração, né? Para chegar no resultado, tá certo? Enfim, a boa e velha lei da conservação das massas, tá? Lembrar que essas questões vão surgindo ao longo do capítulo, né? Capítulo 3 é revisão de cálculo estequiométrico, etc. Por isso que muitas questões são bastante simples, né? E ao longo do capítulo você tem problemas, né? Tem que fazer cálculos e tal. Essa questão faz referência a um problema anterior, né? No qual essas massas aí de O2 consumido e de CO2 produzidas foram calculadas, tá certo? Enfim, né? Não é necessário também estudar por certos problemas, né? Bom, qual das soluções é a mais concentrada? Uma solução preparada mediante dissolução de 21 gramas de fluoreto de sódio, que dá meio mol, né, em água suficiente para obter 500 ml, ou uma solução preparada mediante dissolução de 10,5 gramas, né, 0,25 mol de fluoreto de sódio, obtendo 100 ml de solução. Lembrar que no caso aí a concentração calculada, a unidade preferencial aí é a concentração em quantidade de matéria, né? Número de mol de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Primeiro caso, você tem 0,1 mol dividido por 0,5 litro, 500 ml, né? Então é 0,5 dividido por 0,5 dá 1, a concentração é 1 mol por litro. No segundo caso, você tem 0,25 mol dividido por 100 ml, 0,1. Né? Então é 100 dividido por 0,1. Né? Então vai dar 2,5 mol por litro. Né? Você tem um número de mols que é só metade, né? Em vez de ter 0,5 mol, você tem 0,25 mol do soluto, mas em compensação o volume de solução, que era 500 ml, são só 100 ml. Né? Então você vai dividir o número de mol do soluto, 0,25, dividido pelo volume da solução em litro, 0,1, isso vai dar 2,5 mols por litro. Né? Então a segunda solução, por certo, é a mais concentrada, né? Tá certo? Eu tenho um número de mols de soluto que é só metade, mas em compensação o volume, né, de solvente também é menor, de forma tal que o volume total é 100 ml em vez de 500. Né? Então eu tenho uma massa menor de soluto, um número de mols de soluto, por conseguinte, também menor, porém, né, eu tenho um menor volume de solvente, um menor volume de solução, né, de forma tal que eu terei também uma solução mais concentrada. Né, uma solução mais concentrada, tá certo? Enfim, bastante simples, né? É só raciocinar em termos aí de lembrar, né? Definição de concentração em mol por litro. Mas se você quiser expressar isso em gramas por litro, por exemplo, né, você também vai chegar com a mesma conclusão com relação a qual é a solução mais concentrada. Né? Mas como está tudo aí em mol e o volume em ml, né, você pode raciocinar em termos de concentração em quantidade de matéria, né, mol por litro. Mas também tem as massas, né? Você pode pensar aí em mol por litro também, né? Tá certo?
21 gramas em 500 ml, né, seria o mesmo que 42 gramas por litro. Né? Ou 10,5 gramas em 100 ml seria o mesmo que 105 gramas por litro. De qualquer forma, chegar à conclusão de que a segunda solução é mais concentrada. Bom, quanto muda a concentração em quantidade de matéria de uma solução KBr 0,5 mol por litro quando é adicionada a ela, quando a água é adicionada a ela, adicionado solvente, né, de modo que seu volume dobra, né? Tá certo? Se você não acrescentou nem retirou soluto, o número de mol de soluto permanece o mesmo, mas você dobrou o volume, né? O número de mol de soluto dividido pelo volume da solução em litros. O número de mol de soluto permanece o mesmo, porque você não acrescentou nem retirou o soluto. Mas você dobrou o volume da solução. Então a concentração vai ser reduzida pela metade, né? Tá certo? Você pegou o volume e multiplicou por 2, né? Você tem um fator 2 aí multiplicando o volume, né, no denominador. Então você dobrou o volume, né? Você vai reduzir a concentração à metade. Nesse caso, a concentração da solução final seria 0,25, né? 0,25 mol por litro. Né? É uma típica diluição. Né? Se você quiser relembrar daquela relação, né? M1V1 igual a M2V2, né? O produto da concentração pelo volume da primeira solução, antes da diluição, será igual ao produto da concentração pelo volume da segunda solução, após diluição. Né? E nesse caso aí, V2 seria igual a 2V1, né? Você dobrou o volume. Né? Então, V2 é 2V1. Né? Enfim, você dobrou o volume e vai reduzir a concentração à metade. Né? De quanto muda aí a concentração? Bom, ela é reduzida à metade. Tá certo? Bom, pessoal, não deixe de acompanhar as outras questões, né? Tanto as reflita quanto os problemas, etc., que aparecem no livro. Né? Revisar o conteúdo, etc., enfim, e acompanhar o conteúdo que aparecem antes dessas questões para poder compreender, se for o caso, melhor porque que essas são as respostas adequadas, as respostas corretas, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.